Os amados irmãos, boa noite você, meu querido, que está conosco na transmissão de hoje. Estamos mais uma vez aqui para o nosso devocional. Hoje, dia 21 de julho do ano de 2020. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa que vai deixar uma boa noite aqui. E com certeza, como eu sempre digo, né? Essa participação sua ali, quando a gente interage um pouquinho, quando eu falo aqui, você deixa o seu boa noite, quando você deixa ali, né, a sua comunicação, sua palavra de gratidão, isso muito nos alegra. Boa noite, irmã Giovana, boa noite, irmão Ronaldo, toda essa família querida. Boa noite para Uberaba, lá, o pessoal de Minas Gerais, Natália, Igor, todos esses amados, a dona Érica também, sempre comigo ali, apoiando também nos bastidores. Muito bem, estamos aqui para mais um devocional. Estamos numa série de devocionais intitulada Aquilo que nós podemos ver como os milagres de Deus no Velho Testamento, certo? São muitos. Existem na Bíblia dezenas e dezenas de passagens bíblicas de ações excepcionais, né? Um milagre é isso, é algo que, de certa forma, o ser humano não pode explicar, é algo inexplicável. Então, cada noite nós estaremos falando sobre um milagre do Senhor Deus no Velho Testamento. Ontem nós vimos o povo de Israel passando em seco pelo Mar Vermelho, certo? E hoje, qual seria a passagem bíblica de hoje, hein? Você está curioso? Eu tenho certeza que você vai gostar demais do texto bíblico e tomara Deus que não apenas a gente possa assim apreciar a palavra, mas que possamos ouvi-la, interpretá-la de uma maneira assim, que possamos dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Aonde eu preciso mudar na minha vida? Certo? Muito bem, então hoje, 21 de julho do ano de 2020, vamos para o nosso devocional. E que Deus possa estar abençoando. Ainda antes de entrarmos no ensinamento, eu queria agradecer a todos aqueles que oraram pela operação do Sr. João, meu sogro. Ele esteve aqui conosco domingo, mas a operação, a cirurgia não foi realizada por conta das UTIs, da UTI do hospital estar assim realmente lotada. Então o procedimento hoje foi impossível, de certa forma não foi assim possível ser feita a cirurgia, que vai ser marcado numa outra data. Agradeço as orações, por favor, continue orando por ele. Agora sim, vamos então orar e pedir as bênçãos de Deus para o ensino da palavra do Senhor. Pai, fale aos corações, use a minha vida para que eu possa ser um instrumento usado por Ti. Este é o meu pedido, é a minha oração, papai, e que o Senhor possa fazer de cada um aqui um ouvinte e um praticante, papai, da palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Pela passagem bíblica, eu creio que você já vai entender qual é o milagre que vamos estar tratando hoje. Diz a Escritura em Números, capítulo 22, versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Acredite, eu sei, você já leu isso na Bíblia, já ouviu, mas mais uma vez convido você a realmente acreditar. Deus fez. A Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta e ela falou. Portanto, hoje à noite, sobre os milagres de Deus no Velho Testamento, nós vamos falar sobre as 3 perguntas da jumenta. Nós já oramos, então vamos introduzir. A história da mula de Balaão, ela entra com certeza nos milagres de Deus em nossos devocionais. Honestamente, quando eu estava orando, pensando sobre o que falar, sobre o que ensinar, esse texto inevitavelmente veio ao meu coração, porque para mim ele é um dos textos mais impressionantes da Bíblia. A mula, aquela jumenta,
ela conversou com Balaão, né? E todos nós sabemos, né, que Deus não criou os animais para conversar como os seres humanos conversam. Na verdade, os animais, alguns deles entendem muitas coisas que nós conversamos, né? Nós podemos nos comunicar muito bem com os animais. Aqui em casa nós temos uma cachorrinha, a Mel, e ela já está conosco mais ou menos há uns 7 anos. E é interessante como ela entende tudo aquilo que a gente fala, né? Mas ela não fala, ela não conversa. Deus não fez os cachorrinhos, os animais para conversar. Existem os papagaios que até falam algumas coisinhas, mas eles têm um cérebro bem limitado, não é verdade? Eles não têm aquela razão, eles não têm o coração que o homem tem da comunicação, né? Então eles acabam apenas repetindo. É muito divertido também. Mas os irmãos estão entendendo como o que eu estou falando, né? E realmente usando algumas ilustrações apenas para mostrar, para provar que aqui Deus está realizando um grande milagre. A mula conversou com Balaão, que era um profeta. E ela conversou. E essa conversa é interessante. Hoje, estudando para o devocional, eu percebi que nessa conversa dela com Balaão, ela só fala 3 coisas. E as 3 coisas que ela fala são 3 perguntas. É. E o método de perguntas, extremamente usado na palavra de Deus, por conta, sim, né, de uma própria aspecto cultural, da cultura judaica, não apenas os judeus gostam de ensinar fazendo perguntas, mas eles têm até o hábito de responder uma pergunta com uma outra pergunta. Quando você lê na Bíblia, você vê isso de uma maneira muito comum acontecendo. O próprio Senhor Jesus Cristo usava este método também. Aqui, a mula de Balaão faz 3 perguntas para ele. Como eu disse, Balaão era um profeta. E, na verdade, quando nós olhamos para a vida deste homem, a sua vida teve altos e baixos. Ele tinha a capacidade de, num curto prazo de tempo, obedecer ao Senhor de maneira invejável e, pouco tempo depois, também desobedecer a Deus com muita facilidade. Ele parecia um pouquinho um profeta de fachada e sempre queria, de certa forma, como diz a lei de Gerson, levar alguma vantagem em alguma coisa. Certo? Infelizmente, Balaão chegou até a levar os israelitas, em algum outro momento, a adorar os ídolos. Então aqui nós vemos assim uma passagem em que o que está acontecendo é o seguinte: Israel está de certa forma caminhando e indo para a terra prometida. Eles estão acampados nas campinas de Moabe. E ali o rei ali dos moabitas era Balaque. O que ele faz? Ele manda chamar Balaão, e Balaão, como um profeta, ele queria que Balaão viesse para as suas terras para quê? Para amaldiçoar Israel. Ele queria que Balaão jogasse uma profecia contra Israel, ou de certa forma, pelo menos alguma palavra profética contra Israel, para que Israel não realmente estivesse atrapalhando os moabitas naquela peregrinação deles em direção à terra prometida. Muito bem, dentro desse contexto, o que está acontecendo então? Balaque manda chamar Balaão para ir até a sua casa, ali até as suas terras. E ali o contexto é cheio de detalhes, agora é bem complicado a gente falar sobre tudo. Mas a verdade é que Balaão ele acaba aceitando o convite de Balaque, ele pega a sua jumenta e ele se dirige para a terra ali dos moabitas, o palácio de Balaque. No caminho, a Bíblia nos fala que Deus ele fica irado contra Balaão. No caminho, o anjo do Senhor ele para na estrada onde está Balaão, andando em cima da sua jumenta. Ele para bem no caminho e a Bíblia nos fala que ele levanta a sua espada e a mula, a jumenta, ela fica com medo. Na verdade, ela desvia o caminho porque ela enxerga o anjo do Senhor. Balaão fica tão furioso que ele espanca a jumenta. De novo o anjo do Senhor aparece no caminho, um pouquinho mais estreito agora,
E a jumenta, a Bíblia nos fala que ela encosta ali diante de umas paredes de pedras e ela pressiona, ela acaba por conta do movimento dela esmagando o pé de Balaão. Balaão fica mais enfurecido ainda e de novo ele espanca a jumenta. A terceira vez, quando a jumenta vai agora num outro traçado, num outro caminho, um pouquinho mais estreito ainda, o anjo do Senhor aparece bem na frente deles. E a jumenta agora, a reação dela, não tinha mais para onde ir, não tinha onde encostar. A Bíblia nos fala que ela praticamente deita no chão, ela se prostra ali diante daquela situação. E agora que Balaão ele fica enfurecido e ele espanca a jumenta mais uma vez. Exatamente nessa hora, o que acontece? A Bíblia diz que Deus abre a boca da jumenta. E a jumenta faz então para Balaão 3 perguntas. Vamos a elas? Vamos ver o que este milagre, o milagre da jumenta falando com Balaão, o que esse milagre nos ensina. Em primeiro lugar, nós vemos esse milagre ensinando uma certa visão espiritual que aquela jumenta teve. Verdade, a jumenta não apenas falou, mas a jumenta enxergou algo que o profeta não tinha enxergado. Números 22, 28 diz: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, olha a primeira pergunta, que te fiz eu que me espancaste 3 vezes? O que eu te fiz? A pergunta dela, no mínimo, é intrigante, porque Balaão precisava responder essa pergunta agora. Porque, na verdade, a jumenta sabia o que ela tinha feito para Balaão, mas ela queria que Balaão respondesse para ela. E, na verdade, a resposta de Balaão realmente provou que aquilo que ela tinha enxergado, ele, Balaão, não tinha visto. Ela tinha visto o anjo parado ali na estrada, mas Balaão, como eu disse, o profeta, ele não viu. A jumenta que falou, que perguntou, ela teve uma visão que o profeta não teve. Meu amado, onde nós podemos aplicar isso? Como é incrível, né? Como as pessoas hoje em dia elas não enxergam o mundo espiritual. Elas não conseguem mais ver as coisas que deveriam ver. Não é verdade? Você percebe que hoje em dia as pessoas, por exemplo, não conseguem mais enxergar pecado? Hoje não existe mais pecado. O ser humano perdeu a sensibilidade ao pecado. As pessoas também não conseguem mais enxergar a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, automaticamente aquilo que desagrada. As pessoas perderam a visão espiritual. Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que o ser humano só tem visão carnal, visão física, visão realmente e extremamente assim deste mundo terreno. Ah, meus amados irmãos, que pena. Porque na verdade o Senhor Deus nos salvou. E se nós somos filhos de Deus, somos crentes no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia inclusive nos ensina isso. Olhai para as coisas lá do alto. Afinal, o que são as coisas lá do alto? Não é verdade? A Bíblia nos ensina realmente que nós somos, ou devemos, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina a andar nesse mundo físico, mas a Bíblia é um livro espiritual, realmente. Então é interessante que nós precisamos ter visão espiritual. E a primeira pergunta que a mula fez para Balaão, o seu dono, mostrou justamente isso, que ela tinha visão espiritual e ele, o profeta, não tinha. Ele não estava enxergando nada, nada. E o anjo do Senhor, ali na frente, bem na frente, com a sua espada levantada. Segundo lugar, não apenas ela mostrou visão espiritual, mas ela mostrou uma união especial. Olha o que diz o versículo 30. Porventura, quem está falando isso é a mula, hein? Não se esqueça disso. Quem está abrindo a boca e falando isso é a jumenta. Porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Segundo lugar, a jumenta abre a sua boca
E agora ela faz também uma pergunta mostrando para ele, Balaão, a união que os dois tinham. E as uniões são bonitas, né? Realmente existem uniões que são maravilhosas. As uniões não são perfeitas, mas as uniões são muito importantes, né? Quando nós perdemos alguém a quem nós estamos muito unidos, isso é muito significante. E muitas vezes as pessoas sofrerão a vida inteira por conta de uma perda, né? Isso poderíamos falar na ordem eclesiástica, isso poderíamos falar na questão familiar, poderíamos também ilustrar na questão conjugal e até mesmo, no caso que nós estamos falando aqui, até mesmo, né, algum animal de estimação, algum mascote que nós temos e tudo mais, né? Uniões, essa união, ela é muito importante e Deus nos abençoa através delas. E você viu o que a jumenta está perguntando para ele? Porventura não sou tua? Desde o tempo em que você me pegou até o dia de hoje, e ele tinha acabado de espancar ela. Acabado de espancar. Parece que ele está demonstrando ser tão ingrato, né? Por conta de uma ação dela aqui ou ali, faltando muita sabedoria, muita compreensão, e ela estava demonstrando: eu não tenho sido leal a você, eu não tenho sido fiel a você, né? Por que que você me espancastes? Não é verdade? Meus amados irmãos, uma pergunta que eu gostaria de fazer, aplicando de uma maneira bem simples. Estamos valorizando as pessoas que Deus trouxe até nós e nos uniu? Gostaria de perguntar a você, cônjuge, você, marido, tem valorizado a sua esposa? Você, esposa, tem valorizado aquele que Deus trouxe para você? A Bíblia nos diz, né? A quem Deus uniu, o homem não deve separar. Temos valorizado as pessoas? Temos o ministério da igreja local. Deus traz união na igreja, não é verdade? E é tão fato de que o inimigo tenta destruir essa união através de desavenças, através de problemas e etc e tal. Temos valorizado a união congregacional, por isso que a Bíblia diz, não deixando a vossa congregação. É incrível, mas o que a mula pergunta para ele mostra assim a importância da união e dos relacionamentos. E como o inimigo, muitas vezes, através da nossa própria ignorância, do nosso próprio orgulho, da nossa própria estupidez, ele tenta destruir aquilo que Deus uniu. Incrível, não é verdade? Vimos então na pergunta dela, a primeira, nós vemos que ela mostrou a questão da visão espiritual. A segunda pergunta, a união especial. Mas a terceira pergunta dela também é bem interessante, porque a Bíblia nos diz, né, Números 22, versículo 30, e diz lá: acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Terceiro lugar, ela mostra uma lição essencial, não é verdade? E ela chega agora, eu fico imaginando, né, dando asas para a imaginação, eu fico imaginando ela chegando agora para Balaão, olhando para ele e dizendo, né, uma mula falando: eu tenho tratado você dessa maneira que você está me tratando agora? Eu tenho te tratado assim? Com certeza. Essa pergunta foi tão importante porque nós vemos que exatamente naquele momento, sabe o que Balaão responde? Ele responde para ela: não, eu não, você não tem me tratado assim. Balaão reconhece que ele tem tido uma mula companheira, fiel, leal, uma companheira realmente que tem sido ali um braço direito para ele quando ele precisou. Existe uma lição essencial aqui. Qual é? A lição é essa. A importante lição do trato que devemos ter para com as outras pessoas. Balaão foi agressivo. Balaão espancou a mula. E sabe, muitas e muitas vezes nós também somos assim. Nós somos agressivos com as pessoas. Somos agressivos através das palavras, dos gestos, da nossa omissão, da nossa maneira de falar. Somos agressivos com o nosso tom de voz.
e etc, etc, etc. A lição essencial que nós vemos aqui é que, por incrível que pareça, muitas vezes os animais tratam melhor as pessoas do que as próprias pessoas as outras pessoas. Eu acabei de usar aqui o exemplo da nossa Mel, não é verdade? A nossa cachorrinha, a nossa cadelinha, precisa de ver como ela é companheira, como ela é leal e como ela é amorosa. Que lição essencial. A mula pergunta para ali Balaão e ele diz não. Sabe o que acontece? Depois que ele fala não, a Bíblia ali nos fala no contexto que exatamente ali, naquele momento, Deus ele abre os olhos de quem? De Balaão. E ele enxerga o anjo. O anjo do Senhor que a mula tinha enxergado desde lá, né, do primeiro movimento dela, agora Balaão está enxergando. E agora começa um outro desenrolar da história. E nós, né, não temos tempo para entrar nesse detalhe, nos detalhes, mas que lição tremenda este milagre nos ensina. Terceiro lugar, uma lição essencial. Como é que nós estamos tratando as pessoas? Hoje à noite nós vimos este milagre. Deus abriu a boca da jumenta, da mula de Balaão. E ela fez para ele três perguntas. Três perguntas muito importantes, ensinando a visão espiritual, a união especial e a lição essencial. Que Deus abençoe você e que em algum ponto desse simples devocional possamos tirar alguma lição, porque este milagre é formidável. Este milagre que somente ensina como Deus ele quer colocar os seus servos no lugar certo, com as ações certas, com a atitude correta e no caminho certo. Como Deus quer lidar com os seus filhos, com a sua igreja, com o seu povo. Como Deus realmente quer nos fazer realmente luz da terra, sal da terra e luz deste mundo. Muito obrigado por sua atenção. Obrigado você que compartilhou. Vamos terminar orando. Pai, que o Senhor seja glorificado através deste devocional. E as três perguntas da mula de Balaão, elas são incríveis. Poderíamos tirar tantas e tantas outras lições, mas eu creio que foi suficiente para podermos refletir e agirmos de maneira melhor. Para a tua honra e glória oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus permitindo, amanhã estaremos aqui para culto de oração e estudo da palavra de Deus. E quinta-feira continuamos a série sobre os devocionais, né? Série de devocionais sobre os milagres do Velho Testamento operados por Deus. E agora termino dizendo: ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.